E falando... Mas eu te libero, não precisa pagar. Só o prazer que eu tive... Falando em Al Hilal, né, teve aí uma situação meio chata do Carlos Alberto, né, Sim. Cara, é um cara que eu gosto sim, eu não vou falar que eu não gosto porque ele tá envolvido em polêmica agora. Sempre foi um cara que me tratou bem pra caramba, é um cara que eu considero parceiro. Já inclusive convidei aqui para o programa da Jovem Pan e ele participou com a gente. Agora, ele é esse personagem, ele é esse cara. Arrumou uma briga tremenda com a torcida do Flamengo, né? Com aquela situação toda que ele não aceitou a caneta do Arrascaeta. E aí ele agora xingou o Arrascaeta, xingou o Gabigol. Só que ele foi demitido hoje, né, lá da Band, por uma denúncia de agressão de um torcedor do Flamengo, num restaurante na Barra da Tijuca, que teria ofendido o Carlos Alberto, né? Ele teria brincado com o Carlos Alberto. Ah, ofendido não, tá? Desculpa, brincado. Ah, Carlos Alberto, e a caneta do Arrascaeta? E ele acusa o Carlos Alberto, é bom de deixar claro, não sei se já foi comprovado pela polícia, mas o torcedor fez uma acusação nas redes sociais que viralizaram por páginas da torcida do Flamengo, claro que já estavam engasgadas com o Carlos Alberto, dizendo que ele foi agredido, que ele levou um soco na cara do Carlos Alberto. E aí o Carlos Alberto foi demitido da Band. Agora, é aquela situação, né, que a gente fala, a gente tem aí a denúncia do torcedor, tem o vídeo dele zoando o Arrascaeta, do torcedor depois, a gente vai mostrar. Só que aquele negócio, a gente vive numa geração hoje que as coisas vão muito ao limite, né? O torcedor, eu mesmo, cara, sou xingado pra caramba na internet. Eu gosto, tá? Não precisa parar, não. Que eu gosto, eu acho que é zoeira, num bar. Agora, é o xingamento na brincadeira, é o xingamento na zoeira, pode zoar. Agora, o torcedor também às vezes perde o limite. A gente sabe, tem torcedor que xinga na rua, tem torcedor que às vezes te ofende você com a sua família. Não sei se foi o caso, mas aí o Carlos Alberto, claro, provavelmente quis dizer que não ia levar o desaforo. E aconteceu. A gente tem aí todos os vídeos. Primeiro o Carlos Alberto zoando o Gabigol e o Arrascaeta. Depois o vídeo do torcedor do Flamengo. Agora, lamento, porque gosto muito do Carlos Alberto. Acho que ele é sim um entretenimento. Acho. Porque ele é um cara que fala o que pensa, mas perdeu realmente o tom. E se houve agressão, não tem defesa. Aí não tem defesa. E que sirva de lição pra gente que trabalha com mídia, engolir alguns desaforos na rua. Eu mesmo sou um cara explosivo de vez em quando. Mas torcedor vai sempre te zoar. Vai sempre, às vezes vai xingar. E que a gente leve de uma forma que é o que eu levo sempre. E que eu gostaria que o Carlinhos levasse, mas se houve agressão não tem defesa. E a gente vai ver aí. Primeiro, o Carlos Alberto xingando aí o Gabigol e o Arrascaeta, e depois essa denúncia de um torcedor do Flamengo que afirma ter sido agredido pelo Carlos Alberto num restaurante no Rio de Janeiro, depois de ter falado da caneta do Arrascaeta. Colé, sou da força, sou da força. Chubira pediu. Aí, Gabigol, tá Gabriel Barbosa. Isso aí. Arrascaeta. Você não tem mundial. Olha aí, ó. Eu não sou muito a favor desse pipipi, não. Nem dá pra ver o que ele falou. Todo mundo aqui sabe, né? Mas ele xinga bastante o Gabigol, ele xinga bastante o Arrascaeta, e logo depois, a gente vai colocar agora aqui o torcedor do Flamengo, que fez essa denúncia contra o Carlos Alberto, e o motivo da demissão, tá? Alegado pela Bandeirantes, pelo que eu li nas notícias, é agressão. Não foi o xingamento ao Arrascaeta, o xingamento ao Gabigol. Pelo que eu li nas notícias, o que a Band alega é pela agressão. E aí a gente vai ver aí a denúncia desse torcedor do Flamengo. Fala aí, pessoal, beleza, cara? Tô aqui no Padano, aqui na Barra da Tijuca, tá? Vou brincar com o Carlos Alberto, esse cara, meu irmão, que dispensa comentários. Vou brincar com ele, falando que o Arrascaeta mandou um abraço pra ele. O cara, pô, me deu um soco na cara. É isso aí, Carlos Alberto, ex-jogador de futebol, comentarista, né? É isso aí mesmo, irmão. Só tô aqui registrando esse momento. Que é um absurdo isso. O cara me leva na brincadeira, tá bêbado. E daqui a pouco vou lá na delegacia aqui da Barra da Tijuca fazer uma queixa-crime contra esse cara. Lesão corporal.
Olha aí, ó. É a denúncia do torcedor. O nome dele é Rodrigo Rodrigues Leão. E o Guilherme, o que você me falou? Que deu positivo? Deu positivo o laudo da polícia de lesão corporal. Então aí provavelmente foi alegado. Mas é isso, né? O Piperno, Zé, Flávio, passou do ponto. E aí realmente tem que ser punido e o torcedor tem toda a razão, né? Olha, eu não conheço esse episódio com detalhes. Claro que esse laudo, ele acho que compromete um pouco, pelo menos enfraquece a defesa aí do jogador, do ex-jogador, hoje comentarista. Mas assim, eu sempre, há muitos anos, eu vejo o Carlos Alberto fazendo coisas que eu, sei lá, às vezes, que eu acho um pouco fora do tom. E o Carlos Alberto, para mim, ele se insere naquela longa relação de jogadores que jogaram praticamente quase toda a carreira fora. O Carlos Alberto foi campeão de Champions com o Mourinho aos 19 anos. Então se imaginava que o Carlos Alberto fosse ser... O cara vai para a Europa novinho, o cara joga com o Zé Mourinho, o cara é campeão europeu. Aí você imagina que esse cara vai alçar voos, sabe-se lá para onde. E de repente ele não decolou mais. E muitas vezes a gente viu o Carlos Alberto envolvido, em questões aí extracampo negativas aí para a imagem dele. Então, não sei, eu gostaria de ver esse caso melhor apurado, mas, é difícil a gente, acreditar muito nas versões que o Carlos Alberto conta. Né? É uma situação, né, Flávio, que às vezes o torcedor passa do limite. O que dessa vez não parece, né? E foi lá na delegacia. Mas é o que eu falo, eu até entendo o Piperno, realmente, o Carlos Alberto é um cara explosivo, é um cara que fala muito o que ele pensa. E ele gera polêmicas. E gera polêmicas e muitas vezes de uma forma divertida. Eu acho legal, eu acho que isso gera um entretenimento legal. Agora, passou de um limite porque viralizou muito essa caneta do Arrascaeta. A torcida do Flamengo inteira infernizou o Carlos Alberto. E ele acusou o golpe. E aí você vê que ele sempre tenta atacar o Arrascaeta, tenta atacar o Gabigol. Agora, na zoeira, eu acho que o Carlinhos tinha todo o direito de provocar, de debochar. Como eu achei engraçado quando ele pegou a taça do Mundial e falou: Gabigol, Arrascaeta, vocês nunca vão conquistar, porque vocês não têm culhão. Ele falou isso. E até aí a brincadeira tava linda, tem que ter a zoeira do torcedor. Só que aí as pessoas vão botando pilha, vai inflamando e realmente, né, Flávio? Aí, se é comprovado lá no exame, na perícia, perdeu a razão. Olha, pilhada é essa coisa assim, sabe? É muito fácil aparecer como vítima. Eu não fiz nada, de repente o cara me deu um soco. O Carlos Alberto, ele fazia o trabalho dele, da maneira dele, a gente pode gostar ou não gostar, mas ele... Eu gosto. Eu conheço o Carlos Alberto. Eu também, muito bem. Tenho um relacionamento muito bom com ele. O trabalho que ele faz é uma zoeira, uma brincadeira, eu também não tenho nada contra. Aí a impressão que o torcedor com aquela carinha assim passa eu não fiz nada e ele me deu um soco e tal. É esquisito também, né? Mas eu não vou. Eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa de... O cara pode falar qualquer coisa pra você não pode falar nada pro cara, sabe? Quando o torcedor sai ofendendo o jogador de futebol, e o jogador responde, aí os caras enchem o saco do jogador. Mesma coisa com relação ao cronista esportivo. O Carlos Alberto, no trabalho dele, tá fazendo aquilo que ele fazia. Não sei o que esse rapaz faz, mas eu tenho certeza que ninguém vai lá encher o saco dele. Então, tô justificando soco, tô justificando nada, não sei se teve... justificar agressão não. Mas também o torcedor, às vezes, se dá o direito de fazer gracinha, exatamente. De tirar a paz do cara. Eu não acho que tenha esse direito. Não, você é uma figura pública, você tem que aguentar qualquer coisa. Não concordo com isso, não concordo. Você tem que ser respeitado. O Carlos Alberto não conhece o cara, como é que o cara se acha no direito de chegar lá? E não deve ter chegado de maneira educada para chegar... Não, ele falou, a Arrascaeta te mandou um abraço. Pode ser isso, pode ser, E aí, muito, bem improvável. Deve ter havido alguma provocação forte e, seja o que for, quer dizer, cara, eu não conheço a pessoa, como é que eu vou lá, vou encher o saco do cara, me achar no direito de julgar, se eu estava bêbado... deixa o cara quieto lá. Eu não acho que a figura pública tem que se submeter a isso. Não acho. Ela tem que ser respeitada, é o trabalho dele. Você faz o seu trabalho aqui. E o
cara não gosta de você, não te assiste. Simples. Fala isso na minha parte. Não gosta de mim, não assiste. Agora, o cara não tem direito na rua de tirar satisfação comigo. Você falou isso, aquilo, eu não vou no trabalho dele encher o saco dele. Eu sou muito, sabe, assim. E aí depois fica fácil ser vítima, né? Nossa, o cara me agrediu. Acho muito esquisito o cara ter agredido de graça, assim, do nada. Não é o perfil do Carlos Alberto. Pode ter acontecido, mas não é. Ele é gozador, ele é folgado e tal. Mas não... Podia zoar de volta. Mas não é o que eu acho. Acho que se ele tivesse zoado o cara... né, pô? Não conhece o cara. Eu brinco com os meus amigos. Eu não fico brincando com todo mundo na rua. Eu brinco com os meus amigos. E meus amigos brincam comigo e tá tudo certo. E parou por aí. Quando eu tô aí fora, eu sou uma pessoa normal, eu não aceito que o cara venha, sabe, tirar qualquer satisfação, brincar. É o meu trabalho aqui. Ele tem duas opções. Não gosta, assiste. Não assiste. Gosta, assiste. Acabou. Ou não gosta e assiste também, porque tem gente que não gosta, que gosta de assistir pra xingar. Não, eu não faço isso. Quando eu não gosto, eu não assisto, né? Mas beleza, é um direito que o cara tem. Fora isso, acabou. Ele não tem direito de tirar satisfação de... Não, ele não é da turminha. Aqui entre nós a gente brinca e tal. Lá fora é outra coisa. Não é assim. O cara não pode... Aqui um fala bobagem do outro, tal, não sei o quê. O cara chega lá fora, não te conhece, vai falar como se ele estivesse fazendo parte do grupo. Não concordo com isso, não. Acho que... Não sei o que aconteceu, também não estou pré-julgando. Mas acho muito, muito difícil que o cara simplesmente chegou, falou qualquer coisinha, o Carlos Alberto levantou e deu um murro nele. Mas não estava lá também, não posso falar muita coisa. Mas eu lamento esse tipo de situação, lamento que o Carlos Alberto tenha saído do ar. Eu gostava de ver as brincadeiras dele, espero que ele vá para uma outra emissora e faça o trabalho dele lá. Eu também, eu gosto do trabalho dele, gosto mesmo, acho que ele é um espetáculo. É isso, é importante ter o espetáculo num programa esportivo. Eu gosto do Neto, acho um barato. Claro, eu também. O cara que fala, o cara que brinca, o cara que debocha. Pra mim não tem graça nenhuma um debate muito frio. Pra mim não tem, eu não paro pra ver. O Carlinhos eu paro pra ver. Eu paro pra ver o cara que vai debochar, o cara que vai zoar, o cara que vai falar o que ninguém tem coragem pra falar. Tem isso Marcos também. Eu acho um barato também quando faz isso. O nosso Vampeta. Esses caras são diferentes, pô. São os caras que... E não gosta do cara? Tranquilo. Pô, esse cara tá aqui, não vou nem entrar nesse restaurante que ele tá. O cara tem esse direito. Pô, esse cara me faz mal, não vou nem entrar aqui. Pronto, tá tudo certo. Mas chegar lá, se achar no direito de agredir, tirar satisfação. Eu só discordo da agressão. Eu acho que se o cara brincou, ele tem que aturar. Falou, tem que ouvir. Agredir é que eu só partiria pra uma situação dessa, a pessoa me agride. Que aí realmente você não... Porra, então, mas se agredido, você tem que fazer alguma coisa. Se acontecer isso com você, provavelmente você vai sofrer a punição. Porque você é uma figura pública, você em tese teria que aguentar. Eu não concordo com isso. Acho que as pessoas... O trabalho tem que ser respeitado. Você pode... Se não concorda, cara, o único direito que você tem, você não assiste. Você vai lá na rede social, xinga o cara, aí tá tudo certo. Mas daí pra frente já passa um pouquinho do ponto. Mas, enfim, tá tudo bem, né? Fazer o quê?